Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Quero começar trazendo à tona a, entre aspas, polêmica aí em relação aos jogos do Campeonato Baiano, né? Levando em consideração o que aconteceu no ano passado e o que acontece, vai acontecer esse ano. Pedro Santos trouxe aí a sua visão. Tem um ponto de discordância entre a gente. Pedro é um cara que eu respeito muito e não tem problema nenhum nisso. E eu vou trazer depois da fala dele. Vamos ver aí o que ele disse sobre essa temática. Ó, Olha, eu tenho uma história de bastidor pra contar dessa última rodada conta. do Campeonato Baiano, viu? Posso derrubar logo? Pode. Quebra tudo, painho. Ano passado, a gente não teve um jogo do Campeonato Baiano realizado entre Colo-Colo e Jacobina, porque os dois times já estavam rebaixados, iam se enfrentar na última rodada, e com isso os times pediram à federação que, por conta de custos, isso e aquilo, para não ter o jogo. Então tomaram porrada de tudo quanto foi lado, um absurdo você não ter, né, por conta dos direitos de televisão, mas a TV também aceitou, enfim, eu sei que tiraram esse jogo do calendário da competição, ponto. Esse ano, a gente vai ter no domingo 4 jogos, e aí vale muita coisa, porque vale rebaixamento e vale também classificação para o G4, mas quis o destino que a última rodada colocasse frente a frente Bahia e Atlético de Alagoinhas. O Bahia lidera o campeonato com 20 pontos, o Atlético de Alagoinhas já está rebaixado com 3. Por muito pouco, esse jogo também seria cancelado. Só que como é o Bahia em campo, pegaria mal, mas houve uma tentativa desse jogo não ser realizado. Por conta das porradas e das críticas do ano passado, e como era o Bahia, não eram dois times do interior, dois times menores, o jogo vai acontecer. Só que o jogo foi antecipado para sábado, jogaram o jogo para sábado, 8 horas da noite, no estádio de Pituaçu, mando de campo do Atlético de Alagoinhas, tentaram antecipar para 4 horas da tarde de sábado, mas não conseguiram, porque vai ter um jogo do Brasileiro Sub-20 no local entre Vitória e Criciúma. Ou seja, por muito pouco, a gente não ia ter mais essa vergonha, mais esse vexame na história do campeonato estadual aqui da Bahia, viu? Eu entendo o que o Pedro tá falando, né? É um vexame você ter que tirar um jogo do calendário ali e tudo mais. Mas a própria federação, de maneira extremamente equivocada, deu um precedente, né? Que foi tirar esse jogo do ano passado. E agora o Bahia em meio a Libertadores e tudo mais, tá de certa maneira aí, de alguma forma pelo menos, vendo o que aconteceu no ano passado, sem ter o mesmo, entre aspas, benefício do descanso, digamos assim. É verdade que hoje o Bahia pode escolher de colocar o sub-20. E é isso que o Bahia vai fazer, né? Mas todo jogo de futebol gera risco, né? Pode ser mínimo, mas gera risco. Então, um moleque desse da base, Deus já bate na madeira que Deus é mais, mas que é o último time principal que pode ser utilizado num jogo como esse para ganhar a rodagem. Se tiver algum problema, como é que faz? Sabe? Então, eu acho que duas facas. Eu nem lembro como é o ditado. É uma faca de dois gumes, perdão. Teria que usar o mesmo critério, já que o precedente foi aberto. Mas não vai usar. O Bahia vai ter que, de maneira estratégica, escolher suas prioridades, né? E o Campeonato Baiano está longe de ser prioridade, ainda mais depois de toda a campanha nessa primeira fase, nessa fase de grupos aí. Inclusive, David Martins foi escolhido para poder dar entrevista, dando a entender aí que realmente o Bahia vai utilizar só a molecada mesmo, dessa rodagem para molecada nesse jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Mas vambora. Tem muito o que colocar de desculpa aí, não. É jogar o jogo, preservando todos os atletas que pretendem ser utilizados, seja no começo ou durante a partida, contra a equipe do Higgins na próxima quarta-feira, deixando os caras descansarem aí para se preservarem como se não tivesse nada nesse final de semana. Bom, amigos, é isso. Vamos falar agora sobre um outro assunto que eu acho importante, sobre o de César, que foi especulado no Bahia no ano passado. Esse ano chegou um processo avançado de negociação com o Santos, o que me chamou até a atenção por conta da situação financeira atual do Santos. E agora a galera de São Paulo tem sugerido, justamente porque o negócio com o Santos não foi adiante, né? A galera do Espaço Tricolor colocou de César, 24 anos, destaque do Racing. Santos estava tentando contratar por 31 milhões de reais, mas as negociações travaram. Ferrarese, 27 anos, em baixa por aqui, mas ainda um ativo bem visto na América do Sul. Faria uma troca dele, mais uma quantia parcelada pelo de César.
Bom, a sugestão aí pro São Paulo nem é o que interessa, mas a informação de que o Santos fez uma proposta de 31 milhões de reais, o Santos queria antes um empréstimo com opção de compra, enfim, a coisa não foi adiante. E de César ainda tá aí com um valor relativamente bom no mercado. É um cara jovem ainda de 24 anos, né, idade próxima de quando o Mingo veio, né, com 23. O Bahia pagou mais ou menos isso por Ramos Mingo. E de César é um outro ativo do futebol argentino interessante de ser observado de perto, né? O Bahia precisa de um zagueiro, gente. O Bahia precisa de um zagueiro pelo lado direito, não é só por conta desse jogo, mas é por conta não só de questão técnica, mas da fragilidade de David Duarte, se machuca com muita frequência. Canu, além da fragilidade e da instabilidade técnica, a gente não sabe como é que ele vai render. Ele viu momentos bons, mas também viu momentos ruins. Também tá tendo esse problema de lesão. Gabriel Xavier é completamente instável, vivendo muito de altos e baixos. Tem ótimas partidas de Gabriel e tem péssimas partidas de Gabriel, também não dá para confiar. E aí as opções vão ficando cada vez mais escassas. Mingo precisa de um jogador de um outro nível elevado ao lado dele para que a gente tenha solidez e consistência na defesa. Né? De César é uma oportunidade que está se desenhando no mercado já há algum tempo. Se o Bahia, a gente já viu isso em outras oportunidades, né? Se interessou uma vez, pode se interessar de novo. Geralmente o Bahia deixa aquele nome ali na gaveta, guardadinho, reservado, depois volta à tona à procura. Acho que seria uma boa oportunidade essa do de César. Não sei o que você pensa, fala nos comentários a sua opinião e, claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar. Até a próxima, tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?